Fala pessoal, estamos ao vivo para mais uma live aqui no canal da DBLCM, onde nosso objetivo é poder te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso comprometimento, beleza? E hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre como instalar o Oracle Database via RPM. A gente vai estar falando um pouco sobre essa opção, quando que ela surgiu. Eu estou vendo que muitas pessoas estão trazendo essa dúvida realmente dentro da nossa Masterclass Oracle Database, e eu quero realmente estar apoiando vocês nesse sentido e respondendo algumas dúvidas, inclusive da aula 1, da aula 2 e dúvidas também que foram postadas na comunidade. Beleza? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês, né? É vocês entenderem que a partir do Oracle 18c, a Oracle trouxe essa opção de uma instalação via RPM Based, tá? Então foi uma new feature do Oracle 18c, tá? Inclusive, essa é uma questão que cai na prova de certificação, tá? Então, fique ligado realmente, que é um ponto que você tem que estar atento. É uma new feature do Oracle 19c, a instalação via RPM, tá? Que, no caso, o que é o RPM, né? Basicamente, é como se fosse um pacote do Linux mesmo, né? Um pacote do Linux, onde você vai estar fazendo a instalação do Oracle Enterprise, tá? Onde você consegue fazer essa instalação de forma como se fosse um RPM Package. De fato, é um RPM Package, então você consegue fazer via texto de forma muito mais rápida do que os métodos tradicionais. Ele tem algumas limitações, tá? Que é importante a gente poder falar, mas de fato é algo que consegue te ajudar bastante ali no dia a dia, tá? E eu quero trazer para você realmente esses pontos aí sobre como que você pode estar fazendo uma instalação via RPM Based. O que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal? Quero ser o mais prático possível para que você consiga realmente desmistificar e dominar esse tópico de instalação de RPM Based. Deixa eu compartilhar aqui a documentação da Oracle. Tem alguns pontos importantes que eu quero mostrar aqui para vocês. Show de bola. Essa aqui é a minha tela, essa aqui é a documentação do Oracle 18c, que mostra, né, sobre a parte de você fazer uma instalação do Oracle Database utilizando RPM Packages, tá? Então, começou, como eu falei, no Oracle Database 18c, que você pode instalar basicamente uma instalação single instance ou uma instalação client software utilizando RPM Packages, tá? Quando aqui a gente mostra aqui a descrição de fato do que é, né? Você tem algumas limitações de fato, tá? Onde você consegue fazer o RPM Based, ele é uma instalação software only, tá? Então ele instala só o software e depois você precisa criar o seu banco de dados utilizando DBCA ou um Create para você criar o seu Oracle Database, tá? Ele basicamente detecta os requisitos mínimos de instalação, tá? Se eles estão realmente pré-instalados ou não, tá? Então, ele consegue ter essa questão de detectar se os pré-requisitos foram instalados ou não e coloca aquilo como uma dependência, tá? E tem toda essa parte aqui realmente de você estar fazendo uma instalação de uma forma muito rápida, mas nós temos algumas restrições, tá? Primeiro que você não consegue aplicar um patch através de RPM, tá? Então você não é possível, de fato, você aplicar um patch utilizando essa instalação RPM. Já a outra você consegue, tá? Outra coisa, ele não está disponível para o Standard Edition 2, então é só quando você está utilizando o Oracle Enterprise Edition. Então existem limitações, tá? Se você fizer um RPM-UVH, que seria o de upgrade do pacote, né? Ele não é suportado, tá? Então você vai conseguir somente utilizando a opção "-i", tá? E também a questão de suportar uma instalação de múltiplos softwares, tá? Dentro de diferentes homes. Então, você não tem opção de colocar lá a localização. Ele vai estar dentro do OPT de forma travada. Se você realmente quer customizar o diretório de instalação, você precisa fazer da outra forma. Mas é uma opção bem interessante. Beleza? Aqui, qual que é o nome do pacote, como que você consegue realmente utilizá-lo. E aqui, como que você instala, né? Você vai fazer um "-y" de yes, né? E install e coloca o nome do pacote, o nome do arquivo de fato, onde você vai conseguir realmente fazer a instalação. Lembrando que antes de fazer a instalação, você tem que rodar o pré-install, né, para poder verificar os pré-requisitos do sistema profissional, tá? E depois você vai fazer uma instalação local via "-i", apontando de fato para o RPM que você baixou, tá? Depois você tem a opção de configurar, né, de criar um banco de dados, uma instância de banco de dados de exemplo, tá? Utilizando esse script. Ou você pode simplesmente manusear as ferramentas de criar o listener, criar o banco via DBCA de forma normal, tá? Então, esses são alguns pontos que eu queria trazer e quero trazer outras coisas aqui para você também, né? Quando a gente vai em downloads.oracle.com,
nós temos aqui a parte de download dos arquivos, né, das instalações do Oracle. Nós clicamos aqui na aba de Database, tá? Onde aqui você tem Database Enterprise e Standard Edition, tá? Atualmente, o que ele mostra? A versão Long Term Release, né, que é a versão 19C. Então, ela é a versão mais recomendada. Nós temos a release de inovação, que é o 21C, que já foi liberada, mas é uma release realmente que, caso você precise utilizar uma feature específica, tá? Se você não tem uma feature específica que precisa ser utilizada, você realmente vai utilizar a versão long term, que é a que tem um suporte de 5 anos, é a versão mais estável, digamos assim. Beleza? Então, esses são os pontos. E aqui, quando a gente vai na instalação do Enterprise Edition, para Linux x8664, você clica aqui em ver todos, a gente consegue ver que nós temos os dois tipos de instalação, via RPM, tá? Que é esse arquivo aqui 19C, e o arquivo normal, .zip, tá? Então você tem esses dois tipos. Quando você tem a opção do .zip, você tem, claro, uma flexibilidade maior de conseguir exportar a parte gráfica, de escolher o diretório, de ter mais opções no momento da instalação. Se você estiver utilizando via RPM, o que acontece? Você tem uma instalação mais rápida, é uma instalação via modo texto, uma instalação como se fosse um pacote do Linux que pode realmente fazer com que rapidamente você consiga fazer uma instalação do Oracle ali, caso você precise. Para fim de laboratório, ele é muito interessante para ambientes não produtivos, ambiente de teste, precisa subir um Oracle rápido. Cara, dá para você utilizar o RPM. Inclusive, essa é uma das formas que você pode montar o seu laboratório, tá? E caso você realmente queira fazer uma instalação mais customizada, você pode estar utilizando o .zip, beleza? As duas opções são suportadas, foi uma feature que foi introduzida no Oracle 18C, é uma questão muito útil ali no dia a dia, beleza? Algumas dúvidas que surgiram lá na comunidade, né? Baixei o 18C, RPM, e ele vem com essa extensão .rpm, e dentro dele tem um arquivo .cpio. Você não vai descompactar o RPM, você vai seguir exatamente o que está na documentação. Você vai vir aqui, fazer o in1, local install, e vai executar esse RPM, e esse processo vai estar instalando o Oracle, os binários, beleza? Então, esse que é o ponto. Lembrando que você vai cumprir os pré-requisitos aqui do momento da instalação. Então, esse é o passo a passo que você deve seguir. Tem uma dúvida aqui do Jackson também, que ele estava tentando rodar o Oracle XE Configure. Cara, não pense em criar um laboratório com o Oracle XE, tá? Para fins de estudo e laboratórios, você pode utilizar o Oracle Enterprise. O Oracle XE é totalmente limitado, é a versão gratuita, e não é recomendado que você estude nessa versão, que você não vai conseguir explorar realmente as funcionalidades do Oracle, beleza? O Ângelo colocou aqui, boa noite, Guilherme. Para instalar o Oracle 18 com o arquivo do link passado, o RPM, a instrução é a mesma do Unzip? Não. A instrução é exatamente essa aqui, Você vai instalar via i1, tá? Onde você vai instalar como se fosse um pacote do Linux, utilizando a cláusula local install, e esse processo em si vai estar instalando para você o Oracle 18, beleza? Lembrando que esse é um desafio da aula 1 da nossa Masterclass Oracle Database, que está rolando essa semana. Então, realmente aproveite, cara, explore ao máximo essa semana, porque a gente está tirando todas as dúvidas, inclusive fazendo essas lives complementares para poder te destravar, cara, para poder realmente entender aonde que você está travado e como que você pode seguir para os laboratórios. Pessoal, muita gente travada aqui na instalação do laboratório e que muitas vezes são alguns detalhes de não estar seguindo passo a passo ali, de estar pulando algumas etapas. Então sempre tome bastante atenção na hora de seguir o passo a passo, de realmente cumprir as etapas. E também muitas pessoas não estão conseguindo, por exemplo, instalar o i1 e etc., os pacotes, cara, muitas vezes por conta de sua máquina estar sem internet. Então, o nosso foco é sempre o banco de dados, tá? Então, quem trabalha na área de TI, cara, tem que ter aqueles macetes ali de estar resolvendo esses problemas básicos aí, de saber qual que é o IP da rede, qual que é o DNS, se está correto, se não está, tá? Então, a gente está apoiando também dentro da comunidade do Facebook, mas é importante que você também se desenvolva para ser treinado a resolver esse tipo de problema durante o seu dia a dia de trabalho. E estou vendo que muita gente está conseguindo evoluir, está conseguindo, de fato, resolver esses detalhes aí na máquina virtual. Beleza? Show de bola. O Gil botou aí, dia, bora almoçar e ouvir sobre o banco de dados. Show de bola, meu irmão. Tamo junto. Obrigado aí pela participação. Boa tarde, Guilherme. Duas dúvidas. A primeira, qual shell o Linux usa? O Bash? Ou qual? Segunda, postei no Facebook um erro esquisito quando eu fui instalar o DB18. Show de bola, Marcelo. Vamos lá. Ele utiliza o Bash normal, tá? Então, Linux padrão, como se fosse um Red Hat, sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui sua dúvida, Marcelo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui sua dúvida agora. Eu vou buscar pelo seu nome aqui, Marcelo.
Deixa eu ver aqui se eu acho a sua dúvida lá na comunidade. Não sei se você está colocando na comunidade de alunos ou na comunidade do workshop. Show de bola, você é um aluno. Tô vendo aqui agora, cara. Erro inesperado, suporte OS check. Cara, vamos lá. Com relação a esse erro aqui, eu verificaria primeiro qual que é a versão do Linux. Tá? Então, não sei se você está utilizando o Oracle Linux 7 ou o Oracle Linux 8, tá? Mas está dando um erro falando que para verificar se o sistema operacional está sendo suportado, cara. Então, verifica qual que é a versão do Linux, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Show de bola. Estava com erro aí para acessar o etc hosts, acessou como root, deu certo. Show de bola. Muito bom, cara, muito bom. Respondido aí, Marcelo, sua dúvida aí, cara. Espero que possa ter ajudado, cara, mas tem que validar realmente qual que é a versão do seu sistema operacional, beleza? Para a execução do RPM, precisa estar dentro da pasta criada no laboratório? Sim. Precisa estar na pasta e você precisa executar como root, beleza? Então a documentação diz isso. É como se fosse um pacote, então você tem que executar como root de fato. Show de bola. Fiquei até 1h30 para colocar tudo em ordem, mas quando fui instalar, deu pau. As dúvidas da primeira aula, show de bola. Já respondi sua dúvida, beleza? Vou fazer de novo e reinstalar o Linux. Show de bola. Cara, tem que ser o Linux 7, tá? Então, provavelmente você está fazendo uma versão de Linux aí que não é suportada. Então, é isso, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês. Tá? Fiquem ligados que tá rolando essas aulas aqui no período de 12h e 1h, para a gente poder tirar as dúvidas e fazer esse bate-papo aqui, entender o que você está travado dentro da nossa Masterclass. Como que você pode cumprir os desafios? Porque vai ter certificado para quem cumprir os desafios práticos, beleza? Então, realmente, eu estou trazendo aqui para vocês informações aqui do campo de batalha para conseguir te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? Então, só recapitulando aqui, nós temos via RPM, você tem um ponto zip, então tem esses dois tipos de instalação, que os dois tipos de instalação podem ser utilizados para você montar o seu laboratório, beleza? Marcelo, baixei aqui que vocês enviaram hoje. Cara, revisa os pré-requisitos, Marcelo. Se você realmente configurou o Linux, se você rodou o pré-install, cara, manda evidências, tá? A gente conversa lá na comunidade de alunos. Esse é um passo, realmente, que é o primeiro passo, você montar o seu laboratório para a gente conseguir prosseguir com as outras etapas. Beleza? Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a participação de todo mundo. Fiquem ligados que hoje, às 20 horas, vai rolar nossa aula 3 da Masterclass Oracle Database, beleza? Então é isso. Um grande abraço e te vejo às 20 horas na aula 3 da Masterclass. Valeu, tchau, tchau.